Hello, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí, sexto ano, nossa aula de inglês, certo? Sexto ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos trabalhar aí o conteúdo da página 33, certo? Conteúdo aí da página 33 e 34, tá certo? Trabalhar esse conteúdo da página 33 e 34. Nós vamos ver aí vamos trabalhar esse conteúdo em duas partes, tá certo? Vamos trabalhar a parte 1, vai ser baseado no texto, ok? E a parte 2 nós vamos trabalhar vocabulário e a atividade do livro, ok? Vamos lá, vamos para essa página. Antes de a gente ir para a nossa página, vamos ver aqui algumas coisinhas que a gente precisa. Esse TD, certo? TD de número 23, ok? Vai ser com 5 questões apenas. Então, muita atenção, porque cada questão vai valer 2 pontos, ok? E o próximo TD também vai valer, ele vai valer também 10 pontos com 5 questões também, certo? A parte 2. Aqui, nós veremos algumas expressões no texto, certo? Análise de palavras grifadas de verde são o que? Serão os verbos, certo? Was, verbo to be, go, verbo ir, have, verbo ter. Tá? Certo? Nós temos aqui o verbo to be, o verbo have, o verbo ter, lives, que é o verbo morar, ou viver, né, com alguém. Goes é o verbo ir, só que para a terceira pessoa. Certo, gente? Aqui, ó, o goes, tanto o goes quanto o lives, ele está aí com um S no final, né, ou ES no final, ES no final, porque ele é usado dessa forma para a terceira pessoa do singular, certo? Aí aqui nós vemos o exemplo, he goes, que é a terceira pessoa, ele, she goes, que é a terceira pessoa também, certo? He goes. Muito bem. He lives, não, she lives. A mesma coisinha. Tem esse S no final, no final dos verbos, porque quando se trata da terceira pessoa do singular, a gente coloca dessa forma, certo? Go vai virar goes e o live vai virar lives, certo? Muito bem. E aqui, gente, outra coisinha para a gente aprender. Douglas Family. Já tem lá no título do texto, desse jeito. Observação, que esse apóstrofo e o S aqui quer dizer que a próxima palavra, né, ela pertence à palavra que tem esse Szinho aqui, ó. Aí nós vemos aqui que Douglas, aí tem um apóstrofo e o S. A palavra seguinte, a palavra da frente, no caso, a palavra da frente, ela vai pertencer a essa palavra aqui. No caso aqui, Douglas Family, a tradução ficará a família de Douglas, ok? Fica ao contrário, a família de Douglas, ok? Então vamos ver outras coisas também desse mesmo jeito aí no texto. Vamos lá. Pronto. Observação aqui bastante. Tá vendo esse warm-up aqui no começo da aula, que quer dizer esquentar, ok? Warm-up, esquentar, quebrar o gelo, certo? Esse warm-up aqui tem algumas perguntas em inglês, tá certo? Sexto ano. Eu estou começando a utilizar essas perguntas nos TDs também, certo? Tanto para sexto, sétimo, oitavo e nono. Já para aumentar o grau, certo? Do teu nível de aprendizagem, colocando algumas palavras, algumas frases, algumas perguntas em inglês. Aqui, por isso que você precisa ver bem essa aula aqui, para saber o que é que significa. Geralmente são
respostas pessoais, mas é preciso saber, né, o contexto, como responder. Por exemplo, how is your favorite routine? Está perguntando qual é a sua rotina. Qual é a sua rotina? How is your routine? Qual é a sua rotina? Qual é o seu dia a dia? Que horas você levanta e tal? Então é uma pergunta bem pessoal. Assim como também a 2 aqui, ó. How many people are there in your house? Quantas pessoas, né, estão, né, estão na sua casa? Quantas pessoas aí estão na sua casa aí? Existem na sua casa? Convive com você, né? Então é uma pergunta bem pessoal, mas você tem que responder, né, de acordo com a pergunta, mesmo sendo pessoal. Então é provável que essa pergunta aqui caia lá no TD de vocês, certo? TD 23, esse tipo de pergunta aqui, perguntando how many people are there in your house? Né? Quantas pessoas, how many people existem, are there in your house, na sua casa, vive com você na sua casa, né? Contando com você, ok? Aqui nosso extra test. Fascinating look at the everyday life with Douglas family. Aqui é o dia a dia, né? A routine da família do Douglas, certo? Douglas family, ok? É a família do Douglas, ok? Começa assim, vamos ler um pouquinho o texto para a gente entender, né? Douglas Mendes é o nome dele, lives. Aqui por que está na terceira pessoa? Né? Por que está lives em vez de só o até o E? Porque tem um S aqui no final? Porque Douglas se refere a ele e ele é a terceira pessoa do singular, ok? Por isso que é ele. Então, continuando. With 7 other people at his home London. Tim and Pam, né? Essas duas pessoas aqui, ó, are Douglas parents. Quer dizer, mais uma vez aquela questão do pertencente, ó. Douglas, o apóstrofo, S, grandparents, são os avós, né? Os grandparents são os avós. Então, Tim e Pam são Douglas parents, os parentes, os avós de Douglas, ok? Fica ao contrário e a palavra da frente pertence à primeira palavra que tem aqui o S, o Szinho, ok? They have 10 grandchildren, certo? They have 10 grandchildren, quer dizer, eles têm, aqui é outro verbo, né? Ó. Tem, eles quem? O Tim e a Pam. 10, ó, 10 grandchildren, netos, grandchildren, se grandfather. Aí já estudamos que são os avós, grandchildren são os netos, tá certo? Douglas, mom, aqui quer dizer mãe, certo? Mom, uma forma carioca de dizer mother, mãe. Mãe do Douglas, ok? Douglas, mom, mãe do Douglas, scholar, Marion. É chamada, né? O verbo to be e o verbo no passado, called, Marion. She is a teacher, ó. Pronome, terceira pessoa, verbo to be is. A teacher, ela é a professora. Marion's husband, de novo aqui, ó. Marido da Marion, husband, quer dizer marido. Tem no vocabulário de vocês na próxima página. Is a taxi driver, é, verbo to be. Um taxi driver, né? Um motorista de táxi. Douglas has, aqui por que não tem have em vez dele aqui, ó? Have. Por que colocou has aqui depois de Douglas? Porque Douglas é ele, a terceira pessoa do singular. Então vai mudar, em vez do have vai ser has, ok? Ele tem o que? Que é o verbo ter, tem two sisters and one brother, duas irmãs e um irmão. His sisters are called Manu and Roberta. Suas irmãs são chamadas, mesma coisa que aconteceu aqui na mãe dele, ó, são chamadas Manu e Roberta. They go, eles vão, né, ó, to a school near their house, a escola perto deles. Ted is a Douglas brother. Douglas brother aqui é o irmão de Douglas, é o Ted, ok? His, esse aqui já é diferente, tá certo, galera? Quando tiver falando de idade, esse aqui ele significa tem, né? Que nem o have aqui, ó. Tem. Quando se fala de idade, he is, aqui é só um apóstolo, é só uma contração do verbo to be. He is 19.
né? Ele tem 19 anos. Isso aqui é diferente. Entenda essa diferença aqui. And goes. Goes, por quê? Porque é ele, ó. Terceira pessoa, não vai ser o go. Vai ser o goes. Aqui está go, porque o pronome aqui é plural, ok? Aqui é singular, terceira do singular, então é goes. Vai, né, ó. To the University of London, para a Universidade de Londres, né? Rex is Douglas dog. Douglas dog quer dizer o cachorro do Douglas. É o Rex, é o cachorro do Douglas. And Frida is Manu's turtle. E a Frida é, deve to be, Manu's turtle, tartaruga da Manu, a irmã dele. Então, deu pra gente entender mais ou menos esse contexto aí, tá certo? Aí voltando, a gente entendeu a história, né, que ele vive aí com tantas pessoas aí, né, nem contei direito quantas pessoas ele vive, mas tem os seus avós, suas irmãs, seu irmão, sua mãe, seu pai, né? Então dá pra gente contar aí bem direitinho depois. Na próxima aula a gente vê mais, melhor. A gente vê melhor. Aprendemos o que é husband, que é o marido, né? Esse apóstolo aqui significa que a palavra que pertence a ele, ó. A palavra que tem o S, o apóstolo. Já aqui vimos a diferença, certo? Aqui quando se trata de idade, não. Aqui, certo? Aqui se trata da questão do T, ó. He is 19, quer dizer que ele tem 19 anos. Ok? Vemos os verbos aqui, grifados de verde, ó. Todos eles são verbos. Pode cair questão perguntando o que são verbos, o que não são. Certo? Os verbos to be, o verbo ter. Ok? Taxi driver, que é uma profissão. Algumas palavras a gente já sabia, né? Sister, brother. Ok? Grandchildren, vocês não tinham visto ainda, que são netos. Certo? Grandchildren são os netos. E grandparents a gente já viu que são... Grandparents são os avós. Ok? Muito bem. Então basicamente é isso. Certo? Essas palavras que eu circulei de laranja são aquele que a gente aprendeu. E os verbos aqui grifados de verde, eles são verbos, ok? E poderá cair no TD essa questãozinha aqui. Pessoal, mas vocês respondam, né, consciente, ok? Muito bem. Então, eu acredito que vocês conseguiram aí entender, tá certo? Esse texto, né? Vamos trabalhar apenas 5 questões. Na próxima aula vamos ver a vocabulário, mais vocabulário e atividade para fazer as outras 5 questões no outro TD 24, ok? Essa foi a parte 1 da nossa aula, a página 33, ok? Próxima aula vamos ver a página 34 e rever mais algumas coisas aqui do texto para sabermos responder a atividade da próxima aula, ok? Então, gente, bons estudos. Próxima aula será a parte 2, como eu falei, vocabulary, será o vocabulário aí, e a atividade de interpretação, né? Aquelas questões relacionadas à família do Douglas, né? Douglas Family, em quantas pessoas ele moram, várias perguntas lá a gente vai ver bem direitinho, certo? Na nossa próxima aula. Então, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, ok? Boa sorte, resolvam aí o TD aí de apenas 5 questões, ok? E até a nossa próxima aula 24. Bye bye, have a nice weekend. Bom final de semana.